Bem-vindos ao Casos de Sangue. Estou aqui hoje para relatar um caso chocante. O caso de Christine da Serra e seu misterioso fim. A verdade é algo que existe na realidade e corresponde ao estado real das coisas, mas às vezes é difícil aceitar a verdade, e uma pessoa cria uma mentira, na qual começa a acreditar sinceramente e convencer os outros. 11 jovens rapazes e uma garota se encontraram em um quarto de hotel para comemorar o Ano Novo. Uma disposição de pessoas pouco convencional, você pensará. Mas espere, há um fato que te deixará completamente surpreso. Se não vivêssemos em um mundo tão brutal, talvez a disposição de 11 homens e uma mulher fosse algo normal, o que significaria que 12 amigos apenas se encontraram para se divertir e celebrar a virada de ano para 2021. Mas o fato é que aquilo que parece suspeito, muitas vezes concretiza sua estranhice, tanto que no dia 1º de janeiro, algumas pessoas do grupo tiveram que levar a única garota para o hospital, onde os médicos declararam sua morte. Mas quem era ela? Como ela morreu? E alguém foi acusado em conexão com sua morte. A seguir, vamos analisar a festa quase minuto a minuto, ver o que aconteceu na noite fatídica e você definitivamente entenderá por que começamos esta história com a noção de verdade. Então, em 31 de dezembro de 2020, em Manila, a capital das Filipinas, no hotel 4 estrelas City Garden Grand Hotel, John Paul Dellern fez o check-in às 11 horas. Christine da Serra fez o check-in mais tarde e durante o dia outros 9 rapazes fizeram check-in nos quartos 2207 e 2209, que ficavam no mesmo andar. O gerente do hotel, John Paul Halili, juntou-se à alegre companhia logo após a meia-noite. A noite de Ano Novo foi toda sobre diversão, dança e álcool, muito álcool. Romeu Galido acordou por volta das 10 horas e notou Christine dormindo na banheira. Ele a cobriu com um cobertor e voltou a dormir. Quando acordou várias horas depois, ele a encontrou inconsciente e começando a ficar azul. Christine foi levada ao hospital por 3 amigos e funcionários do hotel, mas ao chegar à emergência, os médicos apenas declararam sua morte. Os 11 rapazes com a única garota passaram a noite inteira no quarto do hotel e ela estava morta pela manhã. As manchetes sobre o crime chocaram o público. Todos imaginaram a história da mesma maneira, porque era óbvio o que um grupo de jovens rapazes e uma garota poderiam fazer a noite toda. Mas o que realmente aconteceu naquela noite de Ano Novo e do que Christine da Serra faleceu era para ser resolvido pela investigação. Christine da Serra. Uma vida promissora. Christine Angélica da Serra nasceu em 13 de abril de 1997 em uma família abastada de John Nestor da Serra e Sharon Rose Faba da Serra e cresceu em Barangay San Isidro, General Santos City. Ela cresceu uma garota extrovertida, inteligente e independente. Christine era uma irmã amorosa para seus 3 irmãos, Mônica, Chloe e JJ. Depois de se formar no ensino médio, ela se mudou para a cidade maior e mais promissora de Davao, nas margens da Bahia de mesmo nome. Lá, ela se matriculou na universidade. Christine estudou diligentemente, dançou, modelou e era ativa nas redes sociais. Christine também era o epítome da beleza e inteligência. Em 2017, ela se formou com honras na Universidade das Filipinas Mindanao, em Davao City, onde obteve um bacharelado em Artes da Comunicação, com especialização em Artes de Mídia. A garota esteve ativamente envolvida com moda e apresentações teatrais. Em 5 de agosto de 2017, ela competiu contra outras 8 concorrentes pelo título de Miss Silka Davao 2017 no New City Commercial Corporation Mall, em Davao City. Ela ficou em 2º lugar. Em junho de 2018, ela participou do desfile de moda anual. De setembro de 2017 a janeiro de 2019, ela trabalhou como consultora de marketing para shoppings em diferentes partes de Mindanao, incluindo Davao City, General Santos City, Tagum e Digos. A vida de Christine foi colorida e gratificante. Em fevereiro de 2019, o sonho de sua vida se realizou. Ela se mudou para Manila para começar a trabalhar como comissária de bordo da PAL Express, uma subsidiária da Philippine Airlines. O último voo de Christine da Serra como comissária de bordo foi em 28 de dezembro de 2020. A noite que mudou tudo. A morte de Christine foi imediatamente divulgada, devido à qual numerosas discussões e teorias foram formadas na comunidade. Inicialmente, a polícia suspeitava que Christine provavelmente foi abusada e morta pelo grupo de rapazes com quem ela estava
festejando na véspera de Ano Novo. Mesmo sem os resultados da autópsia e do relatório toxicológico, a polícia de Makati City apresentou acusações preliminares de agressão e assassinato contra 11 homens. E com isso, a polícia das Filipinas optou por declarar o caso como encerrado. Prisões foram feitas com acusações e identificação de suspeitos. 3 dos participantes da festa foram detidos após se entregarem às autoridades por conta própria. Mas a principal resposta sobre o que realmente causou a morte de Christine foi o relatório médico forense. A autópsia do corpo de Christine foi realizada em Makati City, na funerária Rizal, sob a direção do médico forense policial-major Michael Nick Sarmiento, em 3 de janeiro de 2021. O exame do corpo de Christine da Serra foi concluído e um relatório forense foi emitido, que constatou que a morte foi devido a causas naturais por conta de um aneurisma aórtico rompido. No entanto, também mencionou hematomas no braço direito, coxa direita, joelhos, tornozelos e pé direito da garota, bem como uma abrasão linear em sua coxa direita. Lacerações e abrasões profundamente cicatrizadas também foram relatadas durante o exame genital. O Departamento de Polícia da região da Capital Nacional anunciou que uma equipe de investigação especial havia sido criada para investigar o caso, mas a família de Christine não estava disposta a aceitar o fato de que uma jovem vibrante poderia morrer de morte natural prematuramente. Em uma coletiva de imprensa em 5 de janeiro de 2021, a família de Christine da Serra declarou que havia visto o relatório da autópsia que dizia que ela morreu de um aneurisma. No entanto, afirmaram que a autópsia realizada estava incompleta e solicitaram uma segunda autópsia. Os pais da falecida tentavam entender como a aorta de Christine foi rompida. Afinal, a polícia e o advogado da família da Serra acreditavam que o aneurisma foi resultado de agressão ou abuso, o que significa que não foi uma morte natural e os perpetradores deveriam ser punidos. O escritório do promotor identificou todos os 11 homens que estavam com Christine durante a noite. Alguns deles eram seus colegas de trabalho. Outros jovens eram amigos de seus amigos, que Christine estava conhecendo pela primeira vez. Descobriu-se que Christine foi quem organizou a festa. Ela mesma havia reservado o quarto do hotel alguns dias antes e coordenado esta festa com seus amigos. Sua mãe, Sharon, estava ciente da amizade de sua filha com homens e nunca se opôs a isso. Desde a infância, Christine achava mais fácil socializar e fazer amizades com o gênero masculino, então isso era considerado normal em sua família. Além disso, ela e seus amigos geralmente não iam para casa durante as férias, então tornou-se uma tradição para eles se encontrarem uns com os outros todos os anos. Christine conseguiu ligar para sua família logo após a meia-noite para informá-los sobre a celebração em andamento no Hotel Makati e para desejar à sua família um feliz ano novo. Durante a videochamada, a família pôde ver os amigos de Christine e o ambiente festivo ao redor. No entanto, surgiram novas especulações sobre a alegação de abuso. Assim, no caso, a principal evidência do incidente tornou-se os quadros do vídeo do saguão do hotel, cujo estudo ajudou a polícia a reconstruir quase minuto a minuto o quadro do que aconteceu. Deve-se notar que a festa deveria ser realizada no quarto 2209. Foi este quarto que Christine Deitzera reservou. Reconstituindo os eventos minuto a minuto, os principais eventos começam a se desenrolar no final da noite. Às 23 horas e 21 minutos, Christine deixa o quarto 2209 e vai para o quarto 2207. Às 23 horas e 38 minutos, a garota retorna ao seu quarto acompanhada. Christine vai por último, ela está segurando seus sapatos e um copo. Às 2 horas e 50 minutos, Christine, segurando a mão de um novo conhecido, Valentino, vai para o quarto 2207. Enquanto eles estão no quarto vizinho, um funcionário do hotel traz um colchão extra para o quarto 2209. Às 2 horas e 52 minutos, Valentino acompanha Christine até seu quarto. O andar de Valentino mostra que a garota já está bastante bêbada. Seu andar está muito relaxado e ela está segurando uma garrafa na mão. Os amigos param na porta e Christine de repente beija Valentino, mas o homem rapidamente se afasta, após o que o casal entra. Às 3 horas e 15 minutos, Christine sai apressadamente de seu quarto e vai para o quarto do vizinho. E 6 minutos depois, um dos rapazes sai de lá. Ele se dirige ao quarto 2209, presumivelmente para chamar seus amigos. Às 3 horas e 22 minutos, Christine da Serra pode ser vista conversando com outro homem no quarto ao lado, no lado direito do corredor, enquanto 2 outros homens passam por eles. Ela parecia chateada. De repente,
Christine abraça um de seus amigos e então eles desaparecem juntos da vista das câmeras. Às 4h13, John Dellern pode ser visto carregando Christine de volta ao primeiro quarto. Às 4h22, a câmera novamente captura Christine na porta do quarto 2207. Não está claro o que a trouxe lá novamente. Ela praticamente cai de seus pés e um rapaz que se parece com John Dellern a pega pela cintura e a carrega para o quarto 2209. Christine parecia bastante bêbada. Às 5h05, a câmera captura Christine rindo enquanto foge de um rapaz que se parece com Louis de Lima. Depois, eles estão parados fora do quarto 2207. Christine parece normal, e com ele ela entra no quarto 2209. Às 6h23, Christine faz sua última aparição na câmera viva. Valentino a carrega em seus braços do quarto 2207. A garota está consciente. Foi obviamente uma noite agitada, mas a verdade mais importante ainda permanece nos bastidores. A festa continuou até o amanhecer. Por volta do meio-dia, quando Christine foi encontrada inconsciente na banheira dos fundos, seus amigos a carregaram para o chão e tentaram repetidamente a ressuscitação cardiopulmonar. Após tentativas mal-sucedidas, eles pediram ajuda na recepção. Alguns minutos depois, o gerente do hotel e o chefe de segurança chegaram ao quarto. Eles usaram uma cadeira de rodas para descer Christine até o primeiro andar do hotel. Romeo Galido acompanhou Christine até o hospital. Os médicos, infelizmente, apenas constataram a morte da garota. Romeo ligou para a mãe de Christine e deu a má notícia. As investigações, teorias e controvérsias. Pode-se supor que o que está acontecendo realmente parece uma festa divertida, e definitivamente estar em um quarto com uma companhia tão grande era apertado. Então os jovens se moviam caoticamente toda a noite de quarto em quarto. Mas os investigadores tinham suspeitas sobre o uso de substâncias ilegais para aumentar o efeito do álcool. Quando questionados, alguns dos detidos afirmaram que não havia substâncias ilegais durante a festa, mas apenas uísque e tequila. Vale ressaltar que as drogas ilegais foram inicialmente o ponto central da investigação, pois o depoimento de um dos detidos relatou que Christine tinha dúvidas sobre o conteúdo das bebidas e sugeriu que alguém poderia ter adulterado com uma substância desconhecida. Ficou evidente que os convidados foram solicitados a trazer sua própria comida e bebidas. Por causa disso, houve especulações de que a bebida de Christine foi adulterada e poderia ter desencadeado o aneurisma que eventualmente levou à sua morte. Mas o relatório da autópsia afirmou que nenhum álcool ou drogas ilegais consumidos na noite anterior à sua morte causariam esse tipo de dilatação ou defeito aórtico. A informação sobre substâncias foi posteriormente não confirmada, pois nenhuma substância ilegal ou traços delas foram encontrados no quarto ou nos pertences pessoais dos suspeitos. Um exame e busca nos 2 quartos, bem como no quarto vizinho 2209, procurando por evidências potenciais, não produziu os resultados desejados que pelo menos indiretamente provassem a morte violenta de Christine. Sob interrogatório, Mark Rosales e John de Lazerna admitiram publicamente sua homossexualidade e afirmaram que Christine era sua melhor amiga e que eles nunca a machucariam. John também revelou que eles tiveram que trazer Christine de volta do quarto 2207, porque ela já estava vomitando no início da manhã. Romeo Galido disse que por volta das 10 horas ele encontrou Christine na banheira do quarto deles e pensou que ela estava dormindo. Então ele apenas a cobriu com um cobertor. No entanto, por volta do meio-dia, depois que ele acordou e voltou para acordá-la, ele percebeu que a garota estava azul e não respirava. Ele correu para pedir ajuda a seus amigos. O hotel aconselhou que ela fosse levada às pressas para o centro médico de Makati, onde foi declarada morta ao chegar, supostamente devido a um aneurisma aórtico rompido. O hospital relatou a morte à polícia de Makati City. Enquanto isso, outros homens de um quarto de hotel vizinho já haviam partido. Em 4 de janeiro, a Polícia Nacional das Filipinas enviou uma declaração separada à mídia sobre o incidente de Christine da Serra, dizendo que o caso estava quase resolvido, apesar de alguns detalhes ausentes e relatórios conflitantes sobre o assunto. O chefe de polícia de Sinas disse que eles já tinham 3 suspeitos e que eles foram detidos. Outros suspeitos estavam sendo procurados, mas já em 6 de janeiro, o escritório do promotor de Makati City ordenou a libertação dos 3 homens que estavam sob custódia devido à falta de evidências. Os promotores insistiram que as evidências apresentadas eram insuficientes para estabelecer que Christine foi abusada.
Eles também disseram que mesmo se Christine da Serra tivesse sido abusada, a polícia ainda precisava provar que isso foi o que causou sua morte. Além disso, a festa era uma reunião de homens com orientação sexual diversificada, onde todos estavam flertando uns com os outros, e Christine era uma mulher extra. Romeu Galido, bem como a maioria dos presentes na festa, eram comissários de bordo e colegas de trabalho de Christine na PAL Airlines, indicando que ela estava bem familiarizada com esses homens e sua sexualidade. Em 13 de janeiro de 2021, o escritório do promotor de Makati City iniciou uma investigação preliminar e, com base em uma autópsia oficial que confirmou que a jovem de 23 anos morreu de um aneurisma aórtico rompido, o escritório do promotor também pediu à polícia que divulgasse os resultados da análise de DNA da vítima, relatório toxicológico e estudo histopatológico. A família em busca da verdade. No entanto, a mãe de Christine, Sharon da Serra, criticou o relatório de que sua filha não foi abusada. Ela apareceu em um programa de notícias onde afirmou que sua filha foi abusada por um grupo de rapazes. Se você visse o corpo de Christine, se você fosse mãe, provavelmente sentiria a dor que Christine sofreu por causa deles. Mas minha filha não pode mais falar porque está morta, a mulher falou no programa de TV. Sharon mencionou as lacerações e hematomas no corpo de sua filha, que não foram registrados na autópsia, como evidência de que o relatório estava impreciso. A família de Christine posteriormente disse que queria outra autópsia para contestar as descobertas iniciais das autoridades de que ela morreu de morte natural. A base eram ferimentos e hematomas que não foram documentados no primeiro relatório. O porta-voz da família, Brick Hayes, disse que os ferimentos nas pernas e braços da vítima, bem como seus restos mortais, forneceriam evidências suficientes de que Christine foi abusada. Brick Hayes também disse que eles acreditavam que a jovem foi drogada e abusada antes de morrer. Christine já estava intoxicada e reclamou que algo parecia ter sido colocado em sua bebida durante a celebração da véspera de Ano Novo, disse Hayes. Os pais de Christine disseram que apresentaram uma queixa exigindo a demissão imediata de Michael Nick Sarmiento por negligência grave e incompetência grosseira na preparação do relatório forense e do atestado de óbito de Christine. O Dr. Marite Ramos, um amigo da família da Serra, disse aos repórteres que o corpo foi submetido a uma segunda autópsia. Ele também enfatizou que os fluidos biológicos recuperados da segunda autópsia foram encaminhados à Unidade de Investigação de Mortes, que fornecerá mais detalhes após uma avaliação final e consolidação de todas as descobertas de sua equipe forense. Revelações médicas. A verdadeira causa da morte. Os resultados da autópsia patológica da Divisão do Laboratório Criminal do Distrito Policial do Sul, que eventualmente foram compartilhados nas redes sociais, mostraram que a causa da morte era consistente com o que foi relatado anteriormente, como um aneurisma aórtico rompido. A autópsia oficial revelou que Christine não foi abusada na noite de sua morte. A verdadeira causa da morte de da Serra estava relacionado à aorta. O aumento constante da pressão sanguínea na aorta fez com que o vaso sanguíneo enfraquecesse e eventualmente a aorta se rompeu, disse o relatório do Laboratório Criminal da Polícia Nacional das Filipinas. No momento em que ocorreu a ruptura da aorta, houve perda de sangue. Então Christine sentiu vários sintomas, como fraqueza, náusea e sudorese. A perda de sangue devido à ruptura aórtica a matou dentro de algumas horas, disse o relatório. Isso significa que a garota teve um aneurisma aórtico rompido, que aumentou a parte inferior do principal vaso, a aorta, que fornece sangue para todo o corpo. Este vaso corre do coração de uma pessoa através do peito e abdômen. Como a aorta é o maior vaso do corpo, se ela se romper, uma pessoa pode perder uma enorme quantidade de sangue e potencialmente ser fatal, como neste caso. Além disso, foi observado que o aneurisma de Christine não ocorreu recentemente, começou há muito tempo. O relatório afirma que a dilatação é uma condição crônica e estava presente muito antes de sua morte. Se ela não tivesse morrido naquela noite fatídica, ela ainda teria morrido em qualquer cenário que fizesse sua pressão arterial subir o suficiente para romper o aneurisma. A autópsia também revelou que o coração de da Serra estava aumentado em comparação com um coração saudável, confirmando ainda mais a hipertensão não diagnosticada de Christine da Serra. As consequências: mídia, justiça e reputações destruídas. Na maior parte, pode-se confirmar que a morte da garota foi devido a causas naturais, mas a desinformação generalizada trouxe vergonha e perseguição para aqueles 11 jovens rapazes que estavam na festa e sinceramente tentaram dar primeiros socorros a Christine, mas foram rotulados como criminosos.
Todos os 11 rapazes que foram acusados preliminarmente já foram liberados da custódia. O escritório do promotor de Makati City tentou retificar a situação e disse que no momento da publicidade, as evidências apresentadas não eram suficientes para estabelecer que Christine foi abusada e era impossível obter evidências adequadas naquele momento. Portanto, eles tiveram que construir uma versão baseada em sinais de deterioração do corpo da vítima. Além disso, 2 outros suspeitos disseram que a polícia os forçou a dar falso testemunho de que havia drogas ilegais na festa de Ano Novo. Outro participante da história explicou seu beijo com Christine, que foi capturado pelas câmeras de vigilância na véspera de sua morte. Segundo o homem, foi a própria Christine quem o incitou. Ele, no entanto, tentou afastá-la. Os oficiais da lei foram criticados por não conduzirem um exame toxicológico completo quando o corpo da comissária de bordo foi encontrado. As acusações contra os homens foram posteriormente retiradas devido à falta de evidências. A morte de Christine da Serra atraiu ampla atenção da mídia como resultado de circunstâncias suspeitas que pareciam contradizer as descobertas da Polícia Nacional das Filipinas. O caso de Christine continuou a receber muita publicidade online à medida que novos desenvolvimentos vieram de sua família, que de forma alguma poderia aceitar a verdade e acreditar na morte natural de sua filha. A mãe da garota, Sharon, apelou ao presidente Rodrigo Duterte por ajuda na busca por justiça para sua filha. Eu sou uma pessoa comum. Você também tem uma filha. Eu quero falar abertamente porque não quero que ninguém seja vitimado pela mesma crueldade que minha Christine, disse ela. Christine da Serra foi enterrada no Forest Lake Memorial Park, em sua cidade natal, General Santos, mais de uma semana após sua morte. Uma onda de condolências, repostagens e despedidas viajou pelas redes sociais dos amigos e colegas de trabalho de Christine. Em última análise, o caso não convencional de da Serra serve como um exemplo primordial de quando a mídia espalha desinformação e como isso pode afetar o público, bem como impactar os envolvidos. A busca pela verdade continua. Ao chegarmos ao fim, a história quer retornar à verdade, que mais cedo ou mais tarde, mas de qualquer forma, está destinada a tomar seu lugar de honra. Afinal, a verdade é uma só. Mas a família de Christine ainda está convencida de que a garota foi morta por essas pessoas e que há algo secreto nesta história. Parece que apesar da presença de ferimentos e hematomas no corpo de Christine, a causa de sua morte não foram eles, mas a ruptura da aorta devido à doença cardíaca. Então, eles não se concentraram nos ferimentos em seu corpo. A única certeza que temos nesse caso é de que os jovens rapazes, sejam eles culpados ou não, acabarão lembrando a mesma triste história toda véspera de Ano Novo e provavelmente tendo um sentimento de culpa pelo resto de suas vidas. E por fim, gostaria de agradecer os membros do canal por apoiar meu trabalho e me incentivar a continuar a trazer mais casos como esse. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.